Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 26 de maio. E nós iniciamos esta edição com um feito histórico. O Brasil entrou pela primeira vez na categoria de países com desenvolvimento humano muito alto. Em 2024, o país alcançou 0,805 no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, em comparação a 0,744 em 2012. A escala para classificar o desenvolvimento humano varia de 0 a 1, sendo muito alto acima de 0,800. A informação é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, que divulgou nesta terça-feira a pesquisa Radar IDHM. O marcador avalia os parâmetros de saúde e longevidade, educação e geração de renda, de acordo com a cor e o sexo. A publicação considera os últimos 13 anos, de 2012 a 2024. Quando o Programa das Nações Unidas começou a calcular esse índice há 30 anos, o Brasil era um país de IDHM baixo. O parâmetro que mais impulsionou neste período foi a educação. A coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD Brasil, Betina Barbosa, destacou a concessão do Bolsa Família como um fator que impulsionou o resultado, por tirar crianças do trabalho e obrigá-las a estar na escola. O programa, criado em 2003, começa a produzir efeitos cerca de 10 anos depois, quando o primeiro grupo de beneficiários completa um período satisfatório de ensino do fundamental e médio. De acordo com os dados do PNUD, as regiões metropolitanas são os locais onde os brasileiros vivem melhor e puxam o IDHM do país para cima. E hoje a CBF realizou o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Hora de você conferir aqui no Pix News os detalhes e os destaques das principais notícias no portal da Pix TV. E claro, com ele que está chegando por aqui, Carlos Eduardo Gomes. Boa noite, Cadu, bem-vindo. Boa noite, Andréia. É isso, toda terça e quinta aqui no Pix News a gente confere os principais destaques do site pixtv.com.br e como você antecipou, eu chego falando de futebol e a informação tá na tela. Definidos os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil e tem clássico no Rio de Janeiro. Tá lá no nosso site pixtv.com.br, mas eu antecipo aqui, ó, esses foram os times que foram para o sorteio e ficaram definidos então esses confrontos, sendo que o clássico carioca é entre Fluminense e Vasco da Gama. Botafogo e Flamengo já deram adeus à competição. Então, o jogo de ida será apenas no dia 2 de agosto, ou seja, essa fase, essas oitavas de final, são apenas após a Copa do Mundo. No dia 2 de agosto, o jogo de ida, Vasco jogando em casa, Fluminense fora, e os jogos de volta no dia 5 de agosto, numa quarta-feira, Fluminense decidido em casa. Confronto 2, Corinthians contra Internacional, Grêmio contra Mirassol é o confronto 3, Vitória contra Atlético Paranaense é o confronto 4, Juventude e Atlético Mineiro, o confronto 5, Remo e Santos, o confronto 6, o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, enfrenta a Chapecoense, decidindo lá no Mineirão, e o Fortaleza também decide em casa contra o Palmeiras. Então, estes são os 8 jogos das oitavas de final que foram sorteados na manhã de hoje pela CBF e foram divulgados. Mais notícias também aqui na tela, agora falando sobre o Dia dos Namorados. A intenção de compras em Santa Catarina cresceu 52,8% e atinge um recorde histórico. Faltam menos de 20 dias para a chegada dessa data tão especial que aquece os corações dos apaixonados e também aquece o comércio. E uma pesquisa encomendada pela FEComércio de Santa Catarina mostra que esse Dia dos Namorados pode bater recorde de vendas. O que eu quero destacar que essa pesquisa revelou? 83% dos catarinenses afirmam estar numa situação financeira melhor do que no ano passado. E por isso, essa média prevista para os gastos durante a data cresceu mais de 50%. O ticket médio entre os moradores de Santa Catarina está em R$ 291, sendo que entre as pessoas consultadas, os moradores de Florianópolis pretendem gastar mais que todo mundo. A média de respostas obtidas na capital foi de R$ 430. A pesquisa da FEComércio ouviu 2.100 pessoas nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages.
E agora tem mais notícia do site aqui na tela. 3.000 garrafas de bebidas alcoólicas contrabandeadas são apreendidas em ônibus no norte de Santa Catarina. Essas bebidas contrabandeadas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em Araquari, município próximo a Joinville. As mercadorias compradas no Uruguai eram transportadas ilegalmente em um ônibus parado na BR-101. 2 homens do Rio Grande do Sul disseram que buscaram as bebidas na cidade gaúcha de Rosário do Sul e pretendiam revender os produtos em São Paulo. A conduta configura crime de descaminho, previsto no Código Penal brasileiro. Caso sejam condenados, os suspeitos podem pegar uma pena que varia de 1 a 4 anos de reclusão. Os 2 homens de 30 e 18 anos estão presos em Joinville, onde o caso foi registrado. O ônibus e toda a carga foram apreendidos e serão destinados à Receita Federal. E tem mais notícia aqui na tela. Mais de 30 trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados no interior de São Paulo. Eles foram resgatados em uma operação do Ministério do Trabalho. Eles trabalhavam em corte de cana-de-açúcar todos os dias sem folga na escala 7x0 em uma fazenda do município de Gabriel Monteiro, no interior de São Paulo. Entre os resgatados havia um adolescente de 17 anos. O grupo de trabalhadores foi aliciado no nordeste do país e também em municípios do interior de São Paulo, com a promessa de melhores condições de vida. No entanto, não foi isso que ocorreu. Após a inspeção, as atividades na fazenda foram paralisadas e os trabalhadores voltaram para as cidades de origem. O dono da fazenda pagará multas por danos morais, além de verbas rescisórias. Bom, essas foram apenas algumas das informações publicadas hoje no portal de notícias da Pix TV. Mas se você for lá agora no pixtv.com.br, tem mais atualizações. Agora no fim de tarde subiu uma notícia sobre um bebê de 3 meses que morreu em um abrigo no sul de Santa Catarina. Notícia bem triste que o Ministério Público está investigando. Então você já sabe, para ficar bem informado, bem informada, vai no site da Pix. E eu gosto sempre de lembrar aqui também que nós estamos em todas as redes sociais. É só procurar por @PixTVHD no Facebook, Instagram e YouTube, que você acha a gente lá. E eu volto na quinta-feira com mais destaques, tá certo, Andréia? E aguardo você aqui no Pix News para a gente trazer os destaques do site também. Muito obrigado. É isso aí, a gente que agradece. Obrigada, Dudu, e até a próxima. Vamos que vamos. É isso aí. Agora, uma notícia direto da Venezuela. Mais de 100 detentas foram transferidas de uma prisão após presos ocuparem um local em protesto contra supostas torturas e maus-tratos. Os detentos chegaram a subir nos telhados e incendiar colchões e lençóis. Segundo a ONG Observatório Venezuelano de Prisões, cerca de 1.200 homens e mais 100 mulheres aderiram à greve dentro do presídio no domingo, enquanto os familiares aguardam informações do lado de fora da unidade prisional. O Ministério Público venezuelano investiga este caso. As prisões na Venezuela são alvos de constantes denúncias por condições de superlotação, conflitos violentos entre a população carcerária e os agentes penitenciários, além do controle exercido por grupos criminosos. Uma tragédia na Bélgica. Várias pessoas morreram, incluindo crianças, após a colisão entre um trem e um ônibus escolar. O acidente aconteceu nesta terça-feira em Buggenhout, ao norte de Bruxelas. Segundo as autoridades, o impacto foi extremamente violento. A bordo do veículo escolar estavam 7 crianças, o motorista e um acompanhante. O incidente ocorreu em uma passagem de nível pouco depois das 8 da manhã, no horário local. De acordo com a Infrabel, empresa que administra a rede ferroviária belga, o micro-ônibus foi atingido pelo trem que faria uma parada na estação seguinte, a aproximadamente 1 quilômetro do local do acidente. Líderes europeus lamentaram a tragédia e prestaram solidariedade às famílias das vítimas. Mais um espanhol que permanecia em quarentena após desembarcar do MV Rondios testou positivo para hantavírus. Um dos espanhóis que estava em quarentena em Madrid após desembarcar do cruzeiro MV Rondios testou positivo para hantavírus.
De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde da Espanha nesta segunda-feira, o paciente foi transferido para a unidade de isolamento de alto nível do hospital, sem dar detalhes sobre seu estado de saúde. As autoridades disseram ainda que o resultado não modifica a situação de risco para a população em geral, nem altera as medidas de resposta epidemiológica atualmente em andamento. Este é o segundo cidadão espanhol entre os 14 que viajavam no cruzeiro a contrair a doença. Ao todo, há 13 casos suspeitos e confirmados de hantavírus relacionados ao navio, entre eles os 3 passageiros que morreram. O surto registrado no MV Rondios corresponde à cepa Andes, a mais perigosa por ser a única conhecida que se transmite entre humanos. O cruzeiro partiu em 1º de abril de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, com destino a Cabo Verde. Mas o surto de hantavírus obrigou a embarcação a prolongar sua viagem até a ilha espanhola de Tenerife, onde a maioria de seus ocupantes desembarcou, sob rígidas medidas de precaução, para retornar a seus países. Os termômetros estão disparando na Europa e o culpado é um fenômeno conhecido como domo de calor. Uma massa de ar quente vinda do norte da África ficou presa sobre o continente, quebrando recordes históricos de temperatura no Reino Unido e na França. O calor extremo atinge a rotina de milhões de pessoas e acende o alerta para as mudanças climáticas. Os meteorologistas na Europa alertaram nesta terça-feira para um período de calor excepcional com temperaturas recorde impulsionadas por um domo de calor que deixa os termômetros muito acima da média para o final de maio em todo o continente. Na segunda-feira, a França teve o dia mais quente de maio desde o início dos registros, segundo a Agência Meteorológica Nacional, e o Reino Unido também registrou máximas sem precedentes. Em meio ao fenômeno que castiga várias nações, o governo francês vinculou direta ou indiretamente 7 mortes à onda de calor nos últimos dias no país. Um domo de calor de ar quente procedente do norte da África, preso sob um sistema de altas pressões sobre o oeste da Europa, está por trás das temperaturas elevadas, que normalmente são observadas apenas durante o verão, que começa em 21 de junho. O fenômeno provocou a imposição de restrições ao trabalho ao ar livre em partes da Itália. As praias do sudoeste da França ficaram lotadas antes do habitual e agricultores relataram colheitas antecipadas, já que as temperaturas superaram os 30 graus Celsius em toda a região. Na Espanha, as temperaturas devem atingir o pico no fim desta semana, chegando a 38 graus. No Reino Unido, a agência meteorológica Met Office informou que a segunda-feira foi o dia de maio mais quente desde o início dos registros, com temperaturas que alcançaram 34,8 graus Celsius em Kew Gardens, ao sudoeste de Londres. Well, it is worrying. Bem, é preocupante porque é muito difícil ver as pessoas mais velhas passando calor, sofrendo tanto assim. Like suffering a lot. Se você não está preocupado com o aquecimento global, você deve ser surdo e cego, completamente alheio à realidade. Então, sim, o problema existe. Temos que nos preocupar e tentar fazer algo a respeito. Cientistas apontam que a mudança climática provocada pelo ser humano está intensificando fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, secas e inundações, o que resulta em recordes de temperatura superados com mais frequência. Milhões de muçulmanos participaram nesta terça-feira do momento mais simbólico da peregrinação anual à Meca, as orações no Monte Arafat. O ponto culminante da grande peregrinação anual à Meca. Centenas de milhares de muçulmanos rezaram nesta terça-feira no Monte Arafat, onde o profeta Maomé teria pronunciado seu último sermão. Segundo a tradição, todo muçulmano que tenha recursos disponíveis deve realizar pelo menos uma vez na vida o Hajj, um dos 5 pilares do islamismo e uma das maiores concentrações religiosas do mundo. É um sonho de infância realizado. Desejo que esse sonho se torne realidade para todos os muçulmanos e que possam chegar até aqui, a este lugar grandioso e abençoado. É um sentimento que não posso descrever. Todo muçulmano aspira a estar aqui e todos o invejam por estar neste lugar sagrado. Mais de 1,5 milhão de pessoas participaram este ano da peregrinação, apesar das incertezas quanto ao desfecho da guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Cerca de 30 mil iranianos viajaram até a Arábia Saudita, aproximadamente 1/3 do número inicialmente previsto.
Uma expedição ao Everest transformou os sonhos de crianças de Gaza em símbolo de resistência e esperança. For the children of Palestine. Os sonhos das crianças de Gaza chegaram ao topo do Everest. O alpinista palestino-jordaniano Mostafa Salamé e o colega italiano Leonardo Avezzano partiram em uma missão rumo ao topo do mundo. A dupla levou ao destino sonhado uma pipa nas cores da bandeira palestina, coberta de mensagens que expressam dor pelo luto e pelo exílio, mas também de esperança por um futuro melhor. These dreams will come true because these kids are resilient. Esses sonhos vão se tornar realidade, porque essas crianças são resilientes. Essas crianças continuam em sua terra apesar de tudo que vocês veem em Gaza. Está tudo destruído. As casas, as escolas, as universidades, os hospitais, os parquinhos, tudo está destruído. Mas elas continuam lá. Elas têm sonhos que querem realizar, e acho que para nós, levar esses sonhos ao topo do mundo é dizer a elas que nada é impossível. Além do objetivo de conscientizar sobre o que aconteceu em Gaza, Salamé também iniciou uma arrecadação de fundos para a Al-Khair Foundation, ONG sediada no Reino Unido, que fornece alimentos, abrigos de emergência e apoio psicológico aos moradores do território palestino. Apesar de todo o esforço empregado, o palestino jordaniano não conseguiu chegar ao topo do Everest desta vez, cabendo a Avezzano concluir o objetivo da missão. E nós finalizamos esta edição do Piques News com uma tradição secular e, no mínimo, inusitada, que atraiu corajosos do mundo inteiro para o Reino Unido. É a famosa corrida do queijo, onde os participantes literalmente se jogam ladeira abaixo em uma disputa íngreme e cheia de tombos. O prêmio para quem cruzar a linha de chegada primeiro, você confere agora na reportagem. A tradicional Corrida do Queijo reúne multidão no Reino Unido. Aventureiros do mundo todo viajam até Coopers Hill, perto da cidade inglesa de Gloucester, para competir na corrida anual de rolagem de queijo do país. Os competidores descem uma colina íngreme e quem chegar primeiro ao final ganha o tradicional queijo Gloucester. Os participantes precisam se jogar para pegá-lo. Como foi? Foi divertido, cara. As pessoas precisam fazer isso. Todas as pessoas que estão assistindo aqui. Se você vive com medo, você vai morrer com medo. E esse é o pior jeito de viver, eu acho. Se você faz, algo assim pode acontecer. Estou tão feliz, sinceramente eu estava esperando por isso. Já fazia um ano que eu queria fazer. E quando eu soube que vinha morar na Inglaterra por uns 3 meses, pensei, com certeza vou me inscrever nisso. A origem da curiosa disputa é incerta, mas muitos apaixonados acreditam que a Coopers Hill Cheese Roll tem pelo menos 200 anos. Eu diria que tem corajoso para tudo. Piques News fica por aqui. A edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube, pelo Piques News HD. Siga também Piques News no Instagram. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Boa noite. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.